Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, ainda dentro da série visitando as unidades básicas de saúde que tem a gestão do Hospital de Amor Fundação Pio XII. Hoje nós voltamos à unidade básica de saúde Secapinha, a gente conhece como Postinho Secapinha, para falar com o Dr. Leonardo de Paula Almeida. O Dr. Leonardo, ele é médico especialista em saúde da família e ele também coordena essas unidades que são administradas pelo Hospital de Amor. Doutor, médico saúde da família. Quando a gente fala isso, a gente imagina que é um generalista, mas é mais que isso, né? O médico de família e comunidade é uma especialidade, como a cardiologia, pneumologia, reumato. Ele não deixa de ser um médico generalista, ele cuida de todas as fases do cuidado de uma pessoa, infância, adolescência, fase adulta, fase idosa e tudo que envolve são essas fases. Nos últimos anos, a gente vem ouvindo falar cada vez mais dessa especialidade, mesmo porque os governos estão assumindo políticas públicas que visam a valorização desse tipo de medicina. Qual é especificamente a diferença desse tipo de medicina chamada saúde da família com aquele médico clínico geral que ficava nas unidades básicas de saúde? O médico clínico geral, ele cuida especificamente do adulto, não cuida da criança, não atende a ginecologia, não atende as questões de pré-natal. O médico da família já aborda tudo isso. Nós fazemos pequenas cirurgias, inserção de DIU. E o maior problema hoje no nosso país é que nós temos poucos médicos com essa especialidade. E isso é a nossa maior demanda. Nós formamos muitos outros médicos em outras especialidades. Mas quem regula toda a rede, quem regula quantidade de vagas que tem que ter no AME, dentro de um hospital, para cada especialidade, na verdade tem que sair da atenção primária. Nós que decidimos isso porque nós vamos resolver, geralmente 80%, 90%, o que a gente não consegue resolver, a gente encaminha para essas outras especialidades. Agora, doutor, está muito ligado mesmo às decisões relativas ao que a gente chama de políticas públicas para a saúde. O médico da família é ouvido na hora de tomar uma decisão dessa? Há um tempo atrás, não éramos. Agora a gente tem tido uma participação maior nessas decisões. O governo atual, o governo Bolsonaro, ele tem visto isso de uma forma, uma alternativa, porque ele não vai ter como resolver a questão da saúde do Brasil se ele não escutar. Nós estamos lá na porta de entrada, estamos lá na linha de frente enfrentando os problemas. Então, eu acho que as informações têm que vir dessa classe, não só dos médicos, dos enfermeiros, dos dentistas, dos farmacêuticos, dos agentes comunitários, de toda a equipe, porque é uma equipe, a equipe de saúde da família. Que é também uma característica dessa especialidade, né? Trabalhar em equipe. Sim, a gente não consegue fazer nada sozinho. Se aqui tivesse só o médico de família, nós não conseguiríamos fazer nem um terço do que a gente faz. Doutor, o Hospital de Amor, Fundação Pio XII, assumiu há um tempo, já desde 2018, várias, 5 unidades básicas de saúde do município, e o senhor tem coordenado essa parte mais médica, digamos assim. Qual é a diferença de estar dentro do hospital e chegar na comunidade? Eu acho que o hospital traz uma filosofia do atendimento humanizado. Mesmo que às vezes a gente não tenha tanto recurso, essa forma de pensar, já vinda do hospital, faz a diferença. Tá? A gente pode estar numa casa... Quando nós começamos, nós iniciamos com problemas estruturais. O hospital foi fazendo algumas reformas para melhorar. De goteira a falta de espaço. Falta de ar-condicionado, num calor de chegar a 40 graus dentro de uma sala. Foi feito todo, mas mesmo assim a gente conseguia dar um atendimento, porque a gente senta, olha para o paciente, escuta o paciente e aí sim a gente toma a decisão. E isso é o atendimento humanizado, isso faz toda a diferença. E esse acompanhamento, a gente já está fazendo o programa há um tempo e todas as respostas vêm com a história do acompanhamento dos pacientes que têm qualquer tipo de doença crônica. Qual que é a diferença que esse acompanhamento faz? E como ele é feito? Isto. O paciente, quando chega na unidade e é diagnosticado com uma doença crônica, hipertensão, diabetes, asma, ele passa em consulta, a gente orienta, prescreve a medicação se necessário e ele vai embora. Parava aí antes. Hoje não, ele vai embora, mas nós temos que fazer o monitoramento. Os agentes comunitários fazem uma visita pelo menos uma vez por mês para saber se ele está tomando o remédio direito, se ele está usando, está seguindo as orientações. O farmacêutico, se necessário, vai até a casa do paciente, dá orientação de armazenamento de medicação e com isso traz as informações. Nós montamos o que a gente chama de plano terapêutico para fazer o monitoramento. Dessa forma, a gente, cuidando mais próximo do paciente, evita internações e
diminui as comorbidades que vêm associadas a essas doenças crônicas. Mas quais são as dificuldades encontradas nessa fase de pegar na mão do paciente? Praticamente dar o remédio na boca, né? Eu acho que existem algumas situações de resistência, dificuldade de entrar nas casas. Inclusive, nós estamos passando por uma fase de territorialização, de cadastrar novos pacientes, novas casas, e existe uma certa resistência em deixar a gente entrar, fazendo um simples cadastro. Dá um exemplo, por exemplo, amanhã a gente tem uma epidemia de alguma doença. Essas pessoas vão ter que tomar vacina, elas vão ter que vir aqui. Nós temos que saber quem são essas pessoas para a gente pedir o número de vacina certa. Então, esse hoje é a nossa maior dificuldade. Chegar, aceitar a nossa entrada e o cadastro. Isso faz parte de mudar a cultura. É um trabalho lento, devagar, mas quando a gente entra, a gente não sai mais. Isso aí é a vantagem. Agora, doutor, o senhor disse agora há pouco que ainda são poucos médicos na especialidade de saúde da família. Nós temos uma faculdade de medicina em Barretos. Como é que se convence um estudante de medicina a ir para uma especialidade dessa, que a princípio a gente imagina, não é aquela especialidade que o médico vai ficar rico? O ideal, eu na minha formação há 20 anos atrás, eu tive 6 meses dentro de uma unidade básica. Mudou. A FACISB, aqui a Faculdade de Medicina ligada à Fundação Pio XII, o aluno está desde o primeiro ano na unidade básica. Lógico, seguindo as proporções de aprendizado, mas ele está desde o início. Então ele conhece a importância da atenção básica na sua formação. Vai fazer diferença, independente de qualquer especialidade que ele vai fazer, ele tem que saber de onde veio esse paciente. E quando entramos, nós conseguimos montar uma residência de medicina de família. Então, nós estamos formando especialistas em saúde da família. Nós hoje estamos com 12 residentes e agora esse ano vão entrar mais 10. E eles estão aqui com a gente. E desses alunos, desses médicos novos que estão fazendo residência de medicina de família, geralmente 70% vem da faculdade aqui de Barretos, da Faculdade de Medicina de Barretos. Quer dizer, também nisso, ainda a melhor forma de convencer e educar é o exemplo. Com certeza. Porque dentro das unidades eles veem o exemplo que está sendo dado. Nós pegamos vários alunos que tinham um pensamento fixo de fazer cirurgia, oftalmologia, entraram já decididos, depois de 3, 4 meses já pensavam em fazer medicina de família e agora no final do ano fizeram prova de medicina de família e vão começar agora em março com a gente. Nós lembramos, a gente remete muito quando a gente assiste um filme de época, uma novela de época, a gente remete o médico de família àquele médico de antigamente, que visitava a casa dos pacientes. Óbvio que a gente está falando de uma realidade em que um médico só visitava a casa quando a família tinha um certo poder aquisitivo, né? Isso não era, ao contrário de hoje, a população mais carente. Hoje a gente, além de poder visitar, nós temos toda essa equipe que nos apoia. Antes era um médico isolado, sozinho, ou fazendo filantropia, ou sendo pago para isso, e dificilmente ele conseguia fazer o monitoramento porque não tinha recursos para isso. Hoje não, nós temos toda uma equipe, todo um apoio para fazer esse acompanhamento. E é lógico, a população hoje é muito maior. Doutor, também há nessas unidades básicas de saúde uma busca por umas certificações internacionais, acreditações, selos. O que isso muda? O que isso contribui? O que a população pode entender disso? A acreditação internacional é uma forma do processo de trabalho melhorar. Eles vêm aqui, avaliam e vê o que a gente precisa melhorar para atingir o êxito. É muito interessante isso porque a própria fundação está pagando uma acreditação para olhar e ver o que temos que melhorar. É quase uma consultoria. É isso, é quase uma consultoria. E isso acrescenta muita informação. Por mais que tenhamos aqui um profissional que tenha 20, 30 anos de especialização, a acreditação sempre traz uma informação a mais, algo que vai enriquecer esse processo. Quando a gente fala assim, a acreditação trouxe um novo protocolo, ou a unidade básica de saúde segue um protocolo internacional. Traduza para a população o que são esses protocolos, porque para a gente que não é da área fica uma coisa tão vaga. O protocolo, na verdade, não é criado assim, não vem de fora, não vem do... Um protocolo é como lidar com certas situações. Vou dar um exemplo. Uma situação de uma epidemia de dengue. Como que a gente vai se organizar para atender esses pacientes, encaminhar, fazer os exames?
Isso sim é um protocolo. Uma doença crônica, uma hipertensão, como que nós vamos cuidar desse paciente? Qual o passo a passo? Como que tem que ser o cuidado? Nós pegamos muitas normas internacionais, nacionais, mas também temos que adaptar às condições locais, porque cada região é de um jeito. Aqui, por exemplo, cada unidade é de um jeito. Então nós criamos... Cada unidade está numa região da cidade, cada bairro tem características diferentes, é isso? Com certeza. Esse era o maior problema da atenção primária e é ainda. As normas vêm de cima para baixo e não entendem as necessidades de cada local. As normas têm que vir da comunidade. A comunidade é que tem que definir o que é que ela precisa para ser cuidada. E aí os protocolos entram nessa questão. E isso muda, inclusive, a consulta dentro do consultório, né, da salinha, a hora que a gente entra na salinha do médico. Antes, o médico olhava para a cara da gente, olhava a ficha e perguntava o nome. Hoje, muitas vezes, ao abrir a porta, o médico já sabe o nome do paciente. Na verdade, hoje o paciente tem que levantar da sala, abrir a porta e ir lá buscar o paciente. Tem que ser assim, o atendimento começa na sala de espera. Se não for assim, já começa de uma forma muito fria, né? Não tem mais aquela passividade do médico sentadinho atrás da mesa e eu chegar e contar a minha história. Hoje a gente nem coloca a mesa mais entre o médico e o paciente. Até isso mudou. A mesa fica do lado e o paciente do lado do médico. Não pode existir nada entre o médico e o paciente. O fato de tirar uma barreira física já muda o atendimento? Muito. É fundamental. Doutor, muito obrigada, viu? A gente vai continuar acompanhando e o senhor é muito bem-vindo no programa sempre. Eu que agradeço, estamos à disposição. E cada vez mais a gente fica sabendo que qualquer detalhe faz a diferença quando a gente fala de humanização do atendimento. Seja no Hospital de Amor, no tratamento de uma doença como câncer, seja no atendimento da saúde básica nas unidades básicas de família que são geridas pelo Hospital de Amor Fundação Pio XII. Mas tem muito mais para saber. E se você quer saber mais, entra no nosso site. Eu te convido sempre, entra lá, www.hospitaldeamor.com.br. Lá tem todos os nossos programas e muito mais informação. A gente se vê por lá e por aqui. Até o próximo.